Beleza? Vocês viram o que o Andrés falou? Mano, é rir pra não chorar, é literalmente rir pra não chorar, porque é surreal, né? Pra você que tá voltando de Marte agora e não sabe o que aconteceu, o senhor Andrés Navarro Sanches foi num podcast do Casal Coringão, e ele falou lá pelas tantas exatamente isso aqui, né? Pô, que a gente vive numa sociedade que tá muito violenta ou muito intolerante, pá. Pô, quer roubar o relógio do cara? Pô, você tem o direito de roubar o relógio do cara. É uma sociedade pobre, acredita que ele fala. É uma sociedade pobre. O cara tem o direito de roubar o relógio. Rouba, mas não machuca. Rouba, mas não mata. O cara tem o direito de roubar o relógio. Sim, o ex-presidente do Corinthians mandou essa. Ali ao vivo, ali sem medo de ser feliz. Eu fiquei horrorizado, claro, como todos vocês ficaram, como qualquer pessoa que não rouba relógios por aí ficou, como qualquer pessoa que tem o um mínimo de vergonha na cara ficou. Sim, vivemos num país extremamente desonesto, desigual e pobre. Ninguém tem o direito de roubar o relógio de ninguém, viu, São Andrés? Não sei se o senhor sabe isso, mas quem sou eu para te explicar? Mas essa não foi a única das barbaridades que o Andrés falou nessa entrevista. Ele falou mais uma que chamou minha atenção, que foi o seguinte: quando questionado sobre a dívida de R$ 1 bilhão do Corinthians, dívida que a turma dele criou e deixou, ele disse: por mim deveria dois. O Corinthians não é uma instituição de fins lucrativos. Por mim devia dois. Ele falou isso. E qual que é o problema, se você não percebeu? Qual que é o problema dessa afirmação dele? O problema é, primeiro, vamos ser espertão então, é isso? Vamos saindo pegando o dinheiro dos outros, senão não vamos pagar? É isso? Vamos dar calote nos outros? Vamos simplesmente dever dinheiro por aí e dane-se? É isso? Não tá certo isso, né? Tem um lado moral aí que é muito errado e o Andrés parece não enxergar isso. Mas não é só isso. Se você é uma instituição fraudulenta, perdulária, desonesta, que não honra os seus compromissos, que não respeita os seus compromissos, que simplesmente pega dinheiro emprestado e não paga, você perde credibilidade. As pessoas param de querer fazer negócio com vocês. Não é à toa que empresas grandes e sérias evitam o Corinthians. O Corinthians tem hoje o quarto ou quinto patrocínio de camisa, Master, entre os clubes grandes do Brasil. Você não vê empresas grandes querendo investir no Corinthians. Você acha que não tem milionários corintianos aí querendo investir no Corinthians? Você acha que não tem empresas fortíssimas querendo estampar o seu nome na camisa do maior clube do Brasil? Claro que tem. Mas não colocam porque não querem se misturar com essa gente. Essas duas frases do Andrés, na minha modesta opinião, são emblemáticas do que é o Grupo Renovação e Transparência. São emblemáticas. Mostra de maneira cabal, não deixa espaço para dúvida alguma, como que é a mentalidade desse cara. Eu já falei várias vezes aqui sobre a turma do Renovação e Transparência, muitos me bateram. Às vezes eu apanho, tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Quando o Corinthians está bem, eu pareço o azedinho que está falando besteira. Quando o Corinthians está mal, aí todo mundo me dá razão. Essa semana, acho que foi na segunda-feira, eu participei de uma live com o Manfio, com o Henrique Manfio, do IDC, de Identidade Corintiana. Tem um carinho enorme pelo Manfio, sempre foi um gentleman comigo, sempre me tratou muito bem, sempre foi parceiro, me ajudou, me empurrou aqui no começo do canal. Tem um carinho enorme por ele, sempre vou ter. E lá na live a gente estava falando, e uma hora ele falou de diretoria, pô, mas o que você acha, Kaká? Você acha que e só jogador e é só treinador? E eu mandei na lata, falei, ô Manfio, eu acho o Duílio um medíocre. Eu acho o Duílio um dos piores presidentes da história do Corinthians. Duílio não é apenas incompetente, Duílio é um fraco. Duílio é filhote dessa turminha que está lá faz tempo. E a administração dele só prova isso. O Duílio foi responsável, direto ou indireto, pela montagem de algum dos piores times da história recente do Corinthians. O time do Corinthians de 2019, 20, 21, olha, é uma coisa assim trágica. Eu poderia ficar aqui até amanhã com vocês falando do Richard, de Sornosa, de Júnior Urso, de Manuel, de Arauz, de Vital, de Everaldo, de Jonathan Cafu, o outro Jonatas chegou de roupa de oncinha, o Michel Macedo e Avelar. Percebem? Uma coisa bizarra. Esses caras transformaram o Corinthians em uma coisa bizarra. O Manfield discordou de mim e falou: não, mas ele era diretor de futebol, você não pode atribuir a ele a culpa pela montagem daquele time, ele não era o presidente.
Eu respeito a opinião daqueles que acham isso, eu só digo que eu acho que é difícil aceitar essa explicação, né? O ponto é, ele já estava lá. Para que serve então um diretor de futebol se em 2019, 20, etc e tal, se ele não podia fazer o que ele queria, né? É claro que ele tem culpa. É claro que ele tem culpa no cartório. E é claro que ele é da turminha. Ele é dessa turminha. Essa turminha que, vamos lembrar, vocês têm um minutinho aí, eu sei que eu falei isso 80 vezes, mas é importante falar isso, que é para você corintiano aí do outro lado, saiba quem são esses caras. Saiba como que é o modus operandi desses caras. Saiba qual é a mentalidade desses caras. A mentalidade desses caras é uma mentalidade minúscula. Não é mentalidade de, jogador, de dirigente de time grande. É de dirigente de time pequeno. O Andrés, inclusive. O Andrés que assume o Corinthians quando o Corinthians é rebaixado ali, se vendendo como um cara que ia mudar tudo aquilo que a vergonhosa administração do Alib havia feito. Ele era homem do Alib. Ele era diretor de futebol do Corinthians. Em 2005, quando o Corinthians é campeão brasileiro, o diretor de futebol é o Andrés. Quando o Dualib rebaixa o Corinthians, sim, já falei isso, fiz um vídeo falando sobre a era MSI aqui, porque tem panaca que fala que a MSI rebaixou o Corinthians. Não, foi a falta do dinheiro da MSI, foi a sabotagem do seu Dualib, a parceria com a MSI, que fez a MSI embora, levar os jogadores e o Corinthians caiu, né? Foi pura e simplesmente culpa do seu Alberto Dualib o rebaixamento do Corinthians. O Corinthians cai, Dualib foge, né, some, o Andrés assume o mandato tampão ali do Dualib, e o Corinthians passa por um processo de reconstrução, feito, de certa forma, às custas de jogadores contratados de baseada, né? Do seu Carlos Leite, vocês se lembram disso. Mas ok, fomos fazendo até acertar, e até que acertamos. Trouxe o Ronaldo, muito bom ter trazido o Ronaldo. Dizem que o Ronaldo é que falava, olha, esse CT do Corinthians é uma vergonha, tem que construir um CT. Foi construído um CT muito moderno. Costuma-se dizer que há um Corinthians antes e depois do Ronaldo. Eu acho que é um exagero aí, mas ok, eu aceito. E parabéns pro Andrés por ter trazido o Ronaldo, né? Só que assim, em 2009, assim que aquele time do Ronaldo ganha o Paulista invicto, ganha a Copa do Brasil do Internacional, o Corinthians é um timaço, o Corinthians é favorito para ganhar qualquer coisa. O que eles fazem? O que eles sempre fazem. Eles desmancham o time. O Andrés, numa só, vendeu o Christian, vendeu o André Santos e vendeu o Douglas. Acabou com o time. Matou o Corinthians em 2009. 2010 ficou capenga, quase deu para ganhar o brasileiro, não deu, não deu. 2011, o Corinthians é campeão brasileiro e pela primeira vez na história, a turminha do Andrés não vendeu todo mundo. Acho que porque ninguém quis. Acho que ninguém quis Ralf, ninguém naquela época quis Paulinho, acho que ninguém quis o Danilo, acho que ninguém quis. Só isso explica. O time foi mantido. Vocês acham que é coincidência que quando não desmancharam o time, nós finalmente ganhamos a Libertadores e o Mundial? Percebem? Mas, enfim. Com o Mário Gobi, foi um pouquinho diferente. Mário Gobi que me decepcionou demais essa semana, voltando a apoiar a situação. Lamentável, né? Gobi que se pôs como oposição na última eleição, concorreu, votei nele, me arrependo demais, né? Parece que agora ele voltou para a turminha da inovação e transparência, voltarei a tratá-lo como ele merece, né? Mas enfim, o Gobi fez pelo menos uma coisa diferente dessa turma na época. Ele não quis vender todo mundo, ele reforçou o time. Vou manter esse time. E contratou Gil, contratou Renato Augusto, contratou o Pato. O Pato não deu certo, foda-se. A ideia era ótima, a ideia era reforçar o time. Não deu. Os caras se acomodaram. Emerson Sheik assinou seu contrato por 2 anos, ganhando uma nota, nunca mais jogou, andou em campo e vários outros jogadores andaram em campo. O Tite foi embora, o Mano volta para montar um outro time. 2014 estamos agora, tá? Monta-se outro time, 2015 o Tite volta, o Corinthians brilha, ganha o Campeonato Brasileiro. E o que os caras fazem, senhores? Vendem todo mundo de novo. Porque é essa mentalidade dos caras, é assim que eles enxergam o futebol. Para eles é assim, montamos um time bom, vamos vender, que legal, e vai entrar dinheiro. É isso que eles querem, é assim que funciona. Na cabeça deles. Na cabeça de dirigente de time grande, ao contrário. Você vai manter o time para mandar no futebol. Para ganhar dinheiro grande, para não ganhar peanuts, para não ganhar as migalhas, entendeu? Que parece que esses urubus do Corinthians querem. E em 2015, daquele time titular, os caras venderam numa só. Os caras venderam o Gil, o Felipe Zagueiro, o Ralf, o Elias, o Renato Augusto, o Jadson, o Malcolm e o Love. Eles venderam todo mundo. No que foi a coisa mais vergonhosa que eu já vi o Corinthians fazer na sua história. É claro que algumas pessoas ficaram indignadas, mas felizes pelo título, o Corinthians campeão brasileiro, meio que passou. Para o meu desgosto, para a minha indignação, aquilo passou. Uma coisa vergonhosa. Nem o Guarani, campeão brasileiro em 78, vendeu 8 titulares de uma vez. Nem a Portuguesa, nem o São Caetano, ninguém faz isso. Uma coisa minúscula.
E por que eu tô contando essa história toda? Porque quando isso aconteceu, o Andrés deu uma declaração que me marcou. E foi ali o meu rompimento com o Andrés, foi ali que eu enxerguei quem era o André Santos. Ele falou isso aqui. Esses aí que estão criticando o Corinthians porque vendeu os 8 jogadores estão com inveja do dinheiro que o Corinthians fez. Ele falou isso. Esses caras que estão criticando estão com inveja do dinheiro que o Corinthians fez. Ou seja, ele ficou orgulhoso da obra. Ele teve orgulho daquilo que eles fizeram. Acabaram com o time. Venderam todo mundo para a China, mas a China veio forte. É para isso que tem uma coisa chamada contrato. Eles não fizeram questão nenhuma de segurar os caras. Pelo contrário, eles adoraram aquilo. Aí 2016 foi uma tragédia, com Marlone, com Marquinhos Gabriel, com Giovanni Augusto, com Guilherme, Jesus, André Balada. Aquilo foi de matar. E 2017 tinha tudo para ser uma tragédia. Não foi. Sabe-se lá São Jorge como, não foi. O Corinthians vai para 2017 e muita gente pensando que o Corinthians ia brigar para não cair. Por isso foi campeão brasileiro. Com um tal de Balbuena e um tal de Pablo na zaga. Com o moleque Arana na esquerda. Não tinha volante. Vai buscar aquele moleque nosso emprestado pra Ponte. Como é que ele chama? O Maicon. Tem um moleque do Palmeiras machucado que não tá jogando. Como ele chama? Gabriel. Traz ele. E, puta, quem vai ser nosso meia? Vai ser o Rodriguinho. Pô, o Rodriguinho é um refugo. Nunca deu certo em lugar nenhum, mas é o que tem. Fica o Rodriguinho aí. Trouxeram o Jadson de volta. Trouxeram o Jô, o ex-jogador Jô. Ou seja, os caras já gostavam de fazer esse esquema de repatriar medalhão para jogar com o Romero. Ninguém achava que ia dar nada certo. E deu, como todo mundo sabe. O Jô foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Rodriguinho comeu a bola, jogou uma bola que ele nunca tinha jogado na vida. A zaga acertou, tudo deu certo ali. 2018, o que os caras fazem? Desmancha de novo. Quando o Corinthians é campeão contra o Palmeiras em 2018, lá dentro do Chiqueiro, o Jô já não tá. O Pablo já não tá. O Arana já não tá. Jogou o Sid Clay, vocês lembram disso? Naquele jogo, o Matheus Vital jogou de centroavante, jogou de atacante. É o modus operandi desses caras. Eles não veem o futebol como gente grande vê. E como que gente grande tem que ver o futebol? Eu vou montar um time forte que é difícil de conseguir. E o Corinthians faz isso toda hora. Eu vou montar um time forte, vou manter esse time forte e vou mandar no futebol. Eu vou ganhar títulos. Com o dinheiro dos títulos eu vou ter tanta grana que eu vou contratar jogador top. Vou pagar salário top. Para jogar no Corinthians é salário top. Não tem bom e barato no Corinthians. É o Corinthians. Você tem que ser top de linha, você tem que mandar, você tem que entrar em todos os campeonatos como favorito. Se vai ganhar ou não é outra história. Mas a sua mentalidade tem que ser de ser o melhor. Os outros que corram atrás. Eles nunca entenderam isso. Eles continuam não entendendo isso. A mentalidade dessa turminha do Andrés é essa. E essas duas frases que ele usou aí nesse programa do podcast são emblemáticas. Primeiro, fala que pode roubar o relógio. O cara tem o direito. Um país pobre, o cara tem o direito de roubar. O cara tem o direito de roubar. E a outra é, o Corinthians é instituição sem fins lucrativos. Por mim, fica devendo 2 bilhões. É por isso que o Corinthians está do jeito que está. Não surpreende nem um pouco, né? Mas eu fico feliz. Parabéns para os meninos lá, pro casal, que aliás me convidaram para participar. Será um prazer. Eu apenas não tive condição ainda de ir para São Paulo. Assim que eu for, a gente vai fazer. Vai ser muito legal. Muito obrigado pelo convite. Parabéns para vocês por terem levado o Andrés e por terem conseguido mostrar essa face do Andrés. Está repercutindo pra cacete, está dando uma bela audiência para vocês. Parabéns, sensacional. Né? As pessoas estão podendo ver quem é André Sanches. Né? Essa foi a primeiro assunto que eu queria abordar com vocês. Ou seja, é a turma do Renovação e Transparência. O que me leva à conclusão: você votaria no Augusto Nunes se fosse hoje? Com certeza. Com certeza, porque morro de amores por ele? Não morro de amores por ele, mas é o Renovação e Transparência e outro, eu voto no outro. Igual eu tive que fazer nas últimas eleições presidenciais no Brasil. De um lado você tem um cara que é a coisa mais horrorosa que poderia existir, do outro lado tem outro. Pode ser uma bosta, mas é o outro. Eu vou no outro. E dessa vez, mais uma vez, eu voto, sou sócio do Corinthians, vou votar no outro, vou votar no tal do Augusto. Eu não aguento mais renovação e transparência. Isso eu, né? Mas tem muita gente que aguenta ainda. Tem muita gente que acha que tá tudo bem, tem muita gente que acha que tá tudo normal. Os Gaviões finalmente foram protestar. Foram lá no CT essa semana. Eu tava indignado, eu tava sem querer entender, eu tava perguntando pros meus amigos, cadê os Gaviões, mano? Cadê os caras? Cadê a 12? Por que ninguém grita? Por que ninguém fala nada? Por que ninguém questiona essa diretoria? Por que ninguém questiona as contratações? Por que ninguém questiona a falta de contratações? Por que ninguém questiona Romero? Por que os caras deram aval assim pra botar o Lázaro de treinador? Pô, tão surpresos agora? Enfim, e pra minha surpresa, mais uma vez, quando os Gaviões protestam, é impressionante como grande parte da turminha de rede social critica os Gaviões, né? Você viu? Esses bandidos que foram lá no CT do Corinthians,
cortaram a grade, entraram pela grade, onde já se viu prejuízo para o clube. Tem gente que está mais preocupada com a grade, que foi cortada, né? Tem gente que está mais preocupada com a maneira como os caras falam, né? Ah, mas não pode invadir, isso é coisa de bandido. Eu até disse no outro grupo, falei, vocês queriam que fizesse o quê? Tocasse o interfone, esperasse para ser atendido? Ou mandasse uma carta solicitando um horário com a diretoria? Pô, é ridículo isso, né? Me incomoda isso. Não estou dizendo que defendo os modos dos caras, longe disso, e quem me conhece sabe disso, mas o ponto é, o assunto não é esse. O assunto não é esse. O assunto é, os Gaviões foram lá protestar por quê? Porque tem muito motivo para protestar, porra. É esse o ponto. É esse que tem que ser o assunto. O assunto tem que ser diretoria vagabunda. Jogadores vagabundos. Vexame de ser eliminado pelo Ituano. Time que não tem padrão de jogo. Time que não tem treinador, não tem um técnico. Ô, vamos apoiar o Lázaro aí, saco cheio de aposta. Até quando essa mentalidadezinha? Até quando essa paciência? Até quando essa passividade? Lá vamos nós para mais um ano de coadjuvante. Mais um ano vendo os mesmos dois times mandarem no campeonato e nós chupando o dedo. Vamos ficar entre os quatro do brasileiro, vamos tentar beliscar uma copinha mais uma vez. É isso. E tem gente que tá feliz. Tem gente que realmente acha que o Duílio tá fazendo um belo trabalho. Que essa diretoria tá fazendo um belo trabalho. Enfim, desanimador. Outra coisa para encerrar o vídeo de hoje, que já vamos para 16 minutos. O Tite está processando o Neto. Tite, parabéns. Para vocês que não sabem, que não viram, logo depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, naquele programa patético do Neto, aquele programa que é o da Atena dos esportes, né? Onde ele grita, esperneia, cospe, entra, mergulha no personagem. Houve momentos engraçadinhos, né? Tem gente que gosta, mas enfim. Num geral, Neto presta um desserviço ao Corinthians. Quando o Duílio foi lá, ele ficou tecendo loas ao Duílio, chupando o Duílio, lambendo o Duílio, o melhor presidente da história do Corinthians, e deveria poder se reeleger. É golpe, Neto. Não, não pode. O estatuto fala que não pode, ou seja, é uma vergonha o que você falou. Você tinha tanta coisa para perguntar para ele, você ficou puxando o saco dele o programa inteiro. O programa inteiro você ficou passando pano pro cara. Enfim, quando você tem a oportunidade de fazer alguma coisa útil pelo Corinthians, você não faz. Mas o seu showzinho ridículo você sempre deu. E nesse dia, quando o Brasil foi eliminado pela Croácia, Neto deu o seu showzinho e perdeu a linha. Não sei se vocês viram. Se vocês não viram, assistam. É uma cena constrangedora. Uma coisa assim de você assistir e falar: Meu Deus, o que é isso? É vagabundo, safado e perdeu a linha. Né? E o Tite, claro, está processando o Neto. E o Neto ficou um tempo sem falar, mas na primeira vez que abriu a boca agora aí, no rádio aí, eu vi as imagens já descendo no WhatsApp, falou daquele jeito dele, tentando ser humilde, mas sendo extremamente arrogante, que ser processado não é legal, mas que ele tá adorando, que ele tá até feliz de ser processado pelo Tite, que processo é isso aí, você pode ganhar, você pode perder, e quem processa tem que provar, ele falou. Ô Neto, ninguém tem que provar nada, tá gravado, tá, truta? Não sei se você sabe disso, mas o que você fala é gravado. Todo mundo viu o que você falou, todo mundo viu as suas ofensas, todo mundo viu que você perdeu a linha. Não há o que ser provado. O que vai acontecer é que um juiz vai ver o que você fez e vai definir a gravidade do que você fez. Mas o que você fez está feito. Então não é questão de ter que provar, não tem que provar nada. O Tite não tem que provar mais nada. Você perdeu a linha. Foi lamentável o que você fez. Foi extremamente desrespeitoso com um cara que merece respeito. Tá? E da minha parte, já disse isso inúmeras vezes, eu torço pro Corinthians. Eu torço pra seleção brasileira. Tô cagando porque aconteceu com a seleção brasileira. Tem um monte de corintiano indignado. Corintianos, aliás, eu defendi a volta do Tite no meu último vídeo. E eu já sabia, claro, que uns 10, 20% seriam contra. A gente fala, Deus me livre o Tite, olha o que o Tite fez na seleção, eu não torço pra seleção. E o Corinthians não é a seleção. O Corinthians é diferente, tá? O Corinthians vai jogar uma Copa do Mundo que é daqui 4 anos. O Corinthians não tem esse monte de jogadorzinho pipoqueiro pra você trazer de. Enfim, não quero falar da seleção, mas o Tite no Corinthians eu não tenho a menor dúvida de que funcionaria. Ah, mas você critica a volta de medalhão? Como é que você está criticando a volta do Tite? Pelo amor de Deus, o jogador medalhão não volta com a mesma força, com o mesmo vigor físico, com a mesma capacidade. Um treinador é diferente. O Tite é um cara extremamente experiente, rodado, conhece demais o Corinthians, não é um cara desatualizado, não é um cara ultrapassado, longe disso. O Tite resolveria, sim, 80% dos problemas atuais do Corinthians. Eu gostaria demais que a diretoria procurasse o Tite. É isso. E que o Neto pague pelo que fez e que a gente consiga se livrar dessa praga que é o programa do Neto, mas que tanta gente ainda assiste. É isso aí, meus queridos. Quase 20 minutos de vídeo, né? Tá vendo? Não tem Coringão jogando, mas assunto nunca falta, né? É isso aí. Ah!
Agradecer, por gentileza, se vocês me permitem, todos aqueles que mandam um valeu, o pessoal que entra aqui embaixo no canal, clica no valeu, manda um din pro canal. Muito obrigado para todos vocês. Pro Gabriel Frontana, mais uma vez. Pro Rafael Cardoso. Pro meu amigo Aldo Jorges. Pro Rafael Cardoso, mais uma vez, porque no outro vídeo eu tinha feito, eu esqueci de agradecer. Pro Paulo Sérgio Giroto. E para ele, esse homem sem igual no planeta, Camilo Rodrigues, que homem. Jesus, meu Deus do céu. Que coisa. E um salve pro Elias de Cruz das Almas, da Bahia. É nóis, Elias. Tamo junto. Beleza, meus queridos? A gente volta porque assunto nunca falta. Abraço e vai, Corinthians.